começou esse culto direto demais. Quem está aqui pela primeira vez, nunca veio aqui, está aqui hoje. Como é que a gente recebe o pessoal que vem aqui pela primeira vez? Estamos aqui para servi-los. Aleluia. Somos servos na casa do Senhor. Eu quero muito que você entenda algo. Nós não temos alianças com pastores corruptos. Não temos alianças com homens que enriqueceram com a dor dos outros. Não temos alianças com homens que roubaram a casa do Senhor. Nós não temos alianças com pessoas que vivem da aflição, da angústia e da dor de terceiros. Nós somos livres disso. Há 8 anos que eu sirvo essa casa na cidade de Canelinha, juntamente com todo um corpo de obreiros, presbíteros, diáconos, diaconisas, que apesar de a gente ter sempre um leve revezamento nessa área de obreiros, mas sempre para melhor. Aleluia. Eu acredito que Deus, Ele traz os seus. Essa noite eu quero falar contigo sobre santificação. Não adianta eu falar contigo de prosperidade. Se você não estiver em santidade, a tua prosperidade é momentânea. Se você estiver em santidade, a tua prosperidade é longínqua e verdadeira. Aleluia. Deus se move na santificação. E o que é santificação? A palavra santo significa separado. Mas apesar de nós sabermos disso, nós nos misturamos ainda com tudo que é errado. E queremos que Deus, de alguma forma, nos abençoe. Porque afinal de contas Ele prometeu. Tu prometeu, Senhor. Tu tem que cumprir. E eu não? Eu não preciso cumprir nada? Ele prometeu sim, mediante o que eu fizesse, segundo o meu caminhar. Pastor, mas a gente já sabe disso. Eu encontrei uma vez uma pessoa aqui da igreja que falou: pastor, tu prega perdão, amor, perdão, amor, perdão, amor, perdão, amor, perdão, amor. Tem outra coisa. Eu falei: por que tu não perdoa e ama? Para eu poder mudar o discurso. Porque enquanto você não perdoa e não ama, eu tenho que continuar falando daquilo que não está sendo praticado. E essa noite eu quero falar de santificação. Por quê? Porque nós estamos chegando no pico de uma grande onda. Abril, tenha certeza, vai ser o ápice do que nós estamos vivendo. Mas depois você vai ver que maio, junho e julho e agosto são meses que a estabilidade volta. E eu queria muito que você entendesse algo que eu recebi do Senhor. Assim como a onda do mar, que vai até a areia e repuxa para formar outra ainda maior, assim é o que está vindo sobre a terra. E os que estiverem arraigados em mim, alicerçados na minha palavra, presos ao que eu estou dizendo e fazendo, e que entendem que sou eu que estou fazendo, não é o governo, não são os médicos, não é a China, sou eu, diz o Senhor. Temerão e tremerão, ficarão perto de mim, não mais para terem as suas vidas e os seus ganhos, mas para se prepararem para o que há de vir. E naquele dia, quando vier, estarão a salvos, debaixo das minhas asas. Num tempo de escassez, comerão, beberão e fartarão de todos os bens que puderem possuir. Num tempo de pandemia, de loucura, de doença, de morte, terão saúde para dar e para emprestar a todo aquele ainda em esperança de palavras que precise, que necessite. Deus faz uma promessa para nós. O Espírito Santo de Deus, aos poucos, vai sendo removido de alguns lugares. Alguns altares vão começar a perder a presença do chamado Espírito que diziam ter. Por quê? Porque não voltaram atrás, não se arrependeram dos seus maus caminhos, dos seus pecados, não confessaram os seus pecados
E por isso, desde o altar, continuaram oferecendo prosperidade e riqueza. Irmão, Deus não tem mais parte com isso. A igreja que nasceu para prosperidade, pastor, mas eu vim aqui porque eu preciso de emprego. Emprego não é prosperidade, emprego é necessidade. Pastor, eu vim aqui porque eu preciso de dinheiro para comprar comida, remédio, para comprar vestes, para me manter. Isso não é prosperidade, isso é necessidade. Isso Deus vai te dar por acréscimo. Quando? Quando você buscar o seu reino e tudo aquilo que é justo diante dele. O que é justo diante de Deus? Que eu me separe, que eu me santifique, que eu perdoe, que eu ame, que eu beije, que eu abrace, ainda que eu tenha a razão. Eu devo escolher entre ter a razão ou ser feliz. E eu vou preferir ser feliz. E deixa a razão para quem se importa com isso. É tanta gente preocupada, né, em ter a razão. Escute uma coisa. Semana passada, essa semana agora, nós vivemos um momento muito bom. Eu gosto muito de pregar em alguns lugares. Eu estive num lugar, eu não quero citar o lugar justamente para não haver identificação, e eu fui convidado a pregar. E eu preguei, eu creio, com o meu espírito. Mas quando eu terminei de pregar, havia um pastor naquele lugar, um pastor visitante. E mais uma vez, no meio disso tudo que nós estamos vivendo, escuta isso, é muito forte, presta muita atenção nisso, para que você também seja curado nisso. No meio disso tudo que nós estamos vivendo, o pastor se aproxima de mim, meu pastor, e me abraça. Não me conhecia. Falei, amém, querido. Nós nos conhecemos. Falei, do céu, deve ser, viemos junto de lá, né? Pode ser que seja, né? Da cadeia que não é, porque eu nunca fui preso. Então deve ser do céu, né, irmão? Disse, não, aleluia. Aí ele veio assim, quando ele botou a mão no meu coração, assim, que ele levou a mão aqui, ele, checa, barabassura, mandarai. Eu disse, eita Deus. Fala, Senhor. Eis que vejo uma chave de um carro novo em tuas mãos. Ah, meu Deus, Jesus. Que mais, tio? Que mais tu vê? Vejo uma caneta de ouro sobre um papel e uma escritura. Que mais? Tu vê eu prostrado no chão, chorando, me arrependendo dos meus pecados? Não. Porque eu não vim aqui para ganhar carro novo, escritura. Pastor, mas se for uma promessa do Senhor, se for, Ele fala comigo. Eu tenho intimidade com o Senhor. Eu ouço a voz do Senhor. Ele não precisa mandar ninguém. Pastor, mas o Senhor não recebe profecia? Recebo. Quando a profecia é verdadeira, você não faz ideia do quanto eu me jogo no chão, do quanto eu choro, do quanto eu clamo, do quanto eu agradeço o Senhor. Não tem mais tempo para ganhar carro novo. Não tem mais tempo para ganhar caneta de ouro, escritura. Chega, irmão, chega. Daqui a pouco você vai ter que pedir um profeta que diga, eis que vejo um respirador vagando para você. Não, irmão, não tem mais tempo. Nós não estamos mais vivendo esse mundo. Acabou, irmão. Acabou. A igreja da prosperidade vai ter que pagar a conta que ela abriu de pecado, de mentira, de profecia falsa que ela fez sobre as pessoas. Acabou, chega. Pastor, mas eu estou aqui porque se essa igreja aqui não for a igreja da prosperidade, eu vou embora. Irmão, procura um profeta que massageie o teu ego. Não sou eu. Aleluia. Você está aqui, amém? Nós não podemos mais trabalhar com isso. Chega, irmão, santificação, separação, arrependimento, choro, pranto. Eu preciso disso. A igreja tem que se mover nisso. Não é mais tempo de pessoas morrerem nas UTIs sem terem se arrependido, sem terem pedido perdão para os seus entes queridos, sem terem pelo menos meditado nisso antes de partirem. As pessoas estão indo partir com as mãos sujas, com o coração impuro. Ninguém está indo nos hospitais pregar porque é proibido. Você não pode nem pregar por telefone. A pessoa sai de casa ofegante, dizendo, não, eu vou, sou obrigado para o hospital, mas chega lá e eles vão me liberar. Lá não libera mais, irmão.
Depois que entrou lá, não, vai ter que tomar um soro. Vão fazer um exame. Aí passa aquele negócio no nariz, não sei aonde, tira sangue. Daqui a pouco volta assim: infelizmente o senhor está com Covid. Nós vamos lhe encaminhar para a ala de recuperação. O senhor vai ficar à espera para ver se o senhor se recupera. Amanhã talvez o senhor esteja melhor. No outro dia o camarada já está com um oxigênio na cara, um tubo e um cilindro do lado. Ele diz assim: eu queria ver minha mulher, mas a sua família está recebendo telefonemas do seu estado de saúde. Telefonemas? Eu queria ver minha esposa. Não, senhor não. Aí só resta cantar: ainda bem que eu vou morar no céu. Será que vai? A partir daí libera um respirador. Infelizmente teremos que entubá-lo. O senhor não está mais dando conta de respirar. Querido, nós não estamos falando da primeira leva do Covid. Nós estamos falando da segunda variante do Covid. Não é da primeira leva do Covid. Alguém pega ele, senão se ele subir nessa bateria. Aleluia. Aleluia. Você está aqui comigo, amém? Eu preciso que você entenda isso, né? A necessidade de... Aleluia. Profeta do Senhor. Amém. Obrigado. Deus te abençoe. Só para manter a ordem, irmão. Amém? A gente sabe, criança é inocente. A gente ama do fundo do coração. Amém? Preciso que você entenda uma coisa: se eu não tenho a capacidade de me arrepender dos meus pecados, se eu continuo colocando a culpa nos outros, e eu não tenho a capacidade de me arrepender dos meus pecados, eu estou longe da salvação. Você entende isso, amém? Se eu não tenho a capacidade de me arrepender dos meus pecados, pastor, mas tu não sabe o que está acontecendo. Meu marido me agride. Meu marido me agride, pastor. Estou sendo agredida pelo meu marido. Meu marido é um homem violento. Eu tenho medo, pastor, do meu marido. E é eu que tenho que me arrepender dos meus pecados. Querido, nós temos contribuição em todas as coisas que acontecem. Hoje as pessoas casam empolgadamente, namoram empolgadamente, namoram um tempo muito curto, casam quase que de imediato, não avaliam quem é a pessoa. Eu dei um conselho para meu filho esses dias: quando tu arrumar uma namorada, conversa com a mãe dele, com a mãe dela, conversa com o pai dela. Hoje eu chamei a atenção do meu filho e falei: meu filho, sabe como é que você conhece uma mulher? Ei, se você está aqui, não, bota a mão no bolso. Eu falei: sabe como é que você começa a conhecer alguns aspectos de uma mulher caprichosa? Olha as suas unhas. Porque às vezes não dá, às vezes tem que lavar louça, roupa, e não dá para ficar botando tinta, né, o tempo todo. Mas geralmente é bem aparadinho, bem cuidadinho, bem lixadinho. A pessoa tem zelo por si mesmo. Quem tem zelo por si mesmo vai ter zelo por toda a casa e por qualquer coisa que está à sua volta. Você entende isso? São valores. Eu não estou chamando ninguém de relaxado, eu quero que você entenda isso. Dentição é algo aciado. Não esse negócio de fazer clareamento postiço aí para mostrar que tem os dentes brancos, não é? Vai ver, tem 3 cáries atrás, 2 plaquetas, está tudo apodrecido, só dá uma tingida, né? Irmão, pega um spray, pronto. Não é assim que funciona. Estou falando de aciamento. Pessoa que gosta de si mesma, pessoa que se cuida, pessoa que, né, se ama. Ah, pastor, queria ver como... Pastor, será que o meu marido é... Não sei, vai lá, pergunta se ele bate na mãe dele. Se ele bate na mãe dele, vai bater em você também. Ah, será que a minha esposa vai... Não sei, pergunta para o pai dela como é que ela é em casa, se ela respeita seu pai. Pergunta para sua mãe como é que ela é em casa. Por quê? Porque toda essa raiz ela vai levar para dentro da sua casa. Nós precisamos começar a conhecer, irmão. Se nós cometemos algum erro no nosso casamento, nós não podemos deixar que esse legado vá para nossos filhos. Nós temos, no mínimo, a necessidade de instruí-los acerca disso, para que eles não venham a sofrer o que nós sofremos. Aleluia! Sabe, eu não posso deixar que o meu filho tenha a vida que, de repente, eu não gostei de uma área da minha vida, e realmente tem áreas da minha vida que eu odiei. E eu não posso deixar que o meu filho passe por isso, se eu tenho condição de salvá-lo. Sabe, eu não posso deixar que o meu filho agora entenda que pecado todo mundo tem. O pastor tem. E ontem eu e o meu filho conversávamos sobre isso. Nós saímos daqui ontem tarde e dentro do carro a gente foi conversando sobre pecado, sobre ser separado. Nós podemos dizer não. Pastor, é pecado olhar para uma mulher bonita? Pecado é continuar olhando. Pecado não é olhar, é continuar olhando. Pecado não é ver, é continuar olhando e desejando.
Pastor, toda mentira é pecado? Há mentira que não é para a morte, há pecado que não é para a morte, né? Se for para mim, diz que eu não estou. Essa mentira não vai te levar para o inferno, mas talvez leve. Talvez você tenha que responder por ela. Nós temos alguns testemunhos tristes, difíceis de serem digeridos por causa de coisas desse tipo. Você quer ver como é simples? Meu amigo, meu amado amigo pastor, sem nomes aqui, aleluia, um grande pastor, muito amigo meu, já pregou nessa casa, vai voltar a pregar. Ele recebeu um telefonema quando ele chegou do serviço, muito cansado, e ele fez sinal para a esposa. A esposa disse: é tua irmã. Ele não, só um pouquinho, quero ver, eu acho que ele não chegou ainda. Tua irmã. Irmã problemática, problema o tempo todo. Ele ele não chegou, mas depois quando ele chegar eu peço para ele te ligar. Ele acabou de almoçar, deitou, dormiu um sono, acordou, era umas 4 horas da tarde. Quando ele levantou, que ele foi até a sala, a esposa estava sentada e falou: eu tenho uma notícia para te dar, senta. Ele falou: o que foi? A tua irmã se suicidou. Eu estava tentando falar com ele. Talvez o último socorro, o último pedido de socorro, talvez a última pessoa que pudesse entendê-la. Às vezes a gente acha que as pequenas mentiras não vão causar nada, e as pequenas mentiras podem tirar uma vida. Se nós não tivermos a consciência de que tudo que nós fizermos vai gerar uma consequência. Por isso que a Bíblia diz: tudo aquilo que o homem semear, certamente colherá. Tudo aquilo que o homem plantar. O que você está plantando? Quais são as coisas que chegaram à tua casa, à tua vida? Gente, escute isso, tem gente dentro da igreja que diz que é crente, e se tiver um aniversário não vai porque não aguenta encontrar irmão, cunhado, o pai ou a mãe. Eu consigo ouvir isso, e tem gente que diz assim: naquele aniversário eu não vou, não, minha irmã não me dou com a minha irmã, não consigo. Irmão, pelo amor de Deus, nós precisamos, não há necessidade que você caminhe com a pessoa, mas há necessidade que você leve essa pessoa em oração, e que você arranque isso do teu coração. Aleluia, você está aqui, amém? Você entende? Processo de santificação, o processo de separação já é não caminhar com o ímpio. Não caminhe. Que parte tem luz com trevas? Que parte tem? Escute isso comigo aqui, em Romanos, no capítulo 13. Deixa eu ver se é Romanos primeiro aqui, porque eu tenho uma sequência. Não, em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. 2 Coríntios 6, 14. Eu tenho que ser breve. Não rápido, breve. 2 Coríntios 6,14. Ali dentro daquela sala, diaconisa Sayonara, tem uns livrinhos. De repente podia só colocar as crianças, abrir os livrinhos, deixar eles um pouco intertidos ali, dar uma olhadinha. Não vejo problema. Está bem organizadinho ali, amém? Deixa a porta um tanto aberta, né? Amém? Olha só, 2 Coríntios 6,14. Tem alguém que tem título na Bíblia? O que diz ali, Diácono Almir, por favor? Aleluia. Nenhuma comunhão com os incrédulos. Ele começa dizendo nenhuma. Aleluia. Aleluia. Nenhuma comunhão, nenhuma junção. Não se caminha com incrédulo. Não é não ame, não é não ore por ele, não é não ligue para ele no aniversário, não é não deseje Feliz Natal para ele, não é não mande um presente para ele. É nenhuma comunhão. O que é comunhão? Não se assente à mesa para ouvir uma pessoa cheia de incredulidade. Não deixe que um incrédulo tire a tua fé. Aleluia. Você não pode se mover pela opinião de um incrédulo.
Irmão, o incrédulo, ele vai para a igreja, ele dá aleluia, se bobear, ele fala em língua estranha, mas ele não acredita que Deus tem poder para mudar a sua vida. Você não pensa que não, o incrédulo está lá no católico. Não, o incrédulo, ele está dentro da igreja evangélica. Ele está dentro da igreja de crente. O incrédulo, ele não é aquele que duvida para ganhar mais. Ele não é aquele Tomé. Tomé queria mais. Tomé olhou e falou assim, ó, se Jesus não tocar o meu lado, se eu não tocar o lado dele, se eu não tocar as suas marcas, de modo nenhum crerei. Tomé estava desafiando, é diferente. Tomé estava dizendo, eu quero uma experiência com Deus. Eu não quero só ver ele, eu quero tocar nele, eu quero chegar perto dele. Tomé estava gerando um momento com Deus. Tomé estava desafiando. Tomé, ele teve aqui? Teve. Então ele me ouve. Ele é um espírito, ele já morreu. Então eu quero mais. Eu não quero só ver. Vocês viram? Só viram ele? Não, eu quero tocar. Se eu não tocar suas marcas, se eu não tocar o seu lado, de modo nenhum crerei. Eu quero ver ele vir, eu quero ver ele entrar, eu quero ver ele chegar. No mesmo instante, diz a Bíblia, o Senhor entrou e disse, paz seja com todos. Aí Jesus olha para ele e diz assim, Tomé, querido, por causa do incrédulo, Jesus não volta, mas por causa do incrédulo que desafia para poder crer, Jesus volta. Você está aqui, amém? Você está me entendendo, amém? A igreja está meio dispersa. Fica tranquilo, Deus está cuidando de tudo, amém? E aí o que acontece? Aí Tomé toca aqui, Tomé, toca no meu lado, toca nas minhas marcas, vê que sou eu mesmo. Não sejas incrédulo, porém crente. Tomé fez a obra a partir daquilo que ele tocou. Aí diz a Bíblia assim que ele creu porque viu. Tomé não precisava nem tocar, no que ele viu ele já creu. Mas para ele era importante a experiência, o experimento. Ele precisava tocar. Aleluia. Você está aqui, amém? Olha só, diz assim a palavra, ó, 2 Coríntios 6,14: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Para um pouquinho aqui, primeiro, justiça e iniquidade. Iniquidade é pecado. E o que a justiça tem a ver com o pecado? Tudo que é pecado não é justo diante de Deus. Não é justo que um homem olhe para outra mulher se ele é casado. Não é justo que uma pessoa minta se ela sabe qual é a verdade. Não é justo que você dispense uma pessoa necessitada se tu tem o recurso contigo. Não é justo que tu tenha ódio de uma pessoa e torne a situação pior do que ela já é, quando tu tem a capacidade de perdoar, de amar e de esquecer. Tudo isso é pecado. Amém? Aleluia, estamos aprendendo isso, amém? Irmão, igreja é uma prática amanhã e uma teoria hoje. Eu estou te contando, amanhã você bota em prática e você vai ver a sua vida mudar. A tua vida só vai mudar se tu botar em prática. Não adianta ouvir. Tiago capítulo 1 versículo 27, se eu não me engano, diz, ou 22, aleluia, obrigado Espírito Santo. Tiago 1:22 diz assim, ó: sejamos pois praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a nós mesmos. Quem ouve e não pratica se engana, acha que está salvo, não está. Quem ouve, entende e não pratica, abriu condenação para si mesmo, aleluia. Você entende isso? A dificuldade. Você pode deixar as crianças à vontade, não tem problema, só que se vocês verem que elas vêm para o altar, vocês me ajudam, amém? Tá bom? Mas pode deixar à vontade. Escute isso. Olha aqui, ele diz assim, ó: que comunhão há com a luz e as trevas?
Irmão, escuta uma coisa: comunhão é andar junto, é sentar junto, é viver junto, é ter a mesma luz, é ter o mesmo entendimento, é ter o mesmo caminho, é ter o mesmo destino. Você já viu como é que funciona o pecado? Vou te dar uma prática bem simples para você entender. A luz manifesta tudo que está na escuridão. Aí a pessoa vem aqui e aceita Jesus. A pessoa levanta e diz: eu vou lá aceitar Jesus porque eu preciso mudar de vida. Aí quando ela aceitou Jesus, é como se eu tivesse dado para ela uma lamparina que não se apaga. Grudou na mão. A luz manifesta tudo que está na escuridão. Você já viu quando você abre assim um depósito onde tem rato? Você está ouvindo um barulho e você diz: tem rato aqui. Você abre a porta, mas não acende a luz. O rato para. Aí você acende a luz, o rato foge. Assim é o pecado. Se você somente vem para a igreja, você só abriu a porta, mas continua escuro. O rato para, mas ele está ali. O pecado dá uma paradinha. Você está na igreja, dá uma segurada. O rato está parado, mas não fugiu. Porque eu estou na igreja agora. Aí eu vou lá na frente e digo: chega de pecado, chega de pecado, eu quero uma vida nova com Deus. Eu vou lá e aceito. Quando eu aceito, acende a luz. No que acende a luz, o rato foge. Aí você olha dentro daquele ambiente tão pequeno e diz: estava aqui, meu Deus, estava aqui, deve estar escondido atrás de alguma coisa, e você não acha. É como se ele tivesse voltado para o buraco certo que você não sabe onde está. Não adianta vir para a igreja, eu tenho que ser a igreja. Eia, o trabalho de Moisés era levar o povo até a terra e mostrar a terra. Por isso ele tinha um cajado. O cajado consola. Cajado é consolo. Sabe o que significa? É quando você abraça uma pessoa e diz assim: ó, vai dar tudo certo. Ah, pastor, mas eu ainda fumo, não faz mal. Pastor, mas eu ainda bebo, não faz mal. Jesus te ama. Ah, pastor, eu ainda me drogo, não faz mal. Jesus te ama. Isso é consolo. Venha para Jesus. Você lembra da conversa que Jesus teve com Nicodemos em João capítulo 5? Diz assim: Nicodemos, em verdade vos digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino. Ei, para ver o reino, para ver a igreja, você só precisa entrar aqui e nascer de novo. O que é nascer de novo? É nascer novamente, uma nova vida em Cristo, aceitar Jesus. Mas agora ele diz assim: Nicodemos, em verdade vos digo que quem não nascer da água, palavra, e do Espírito, Jesus, não pode entrar no reino. Eu não quero ver, eu quero entrar. Aleluia. Aí vem muita gente para a igreja na condição do mendigo da porta da casa formosa. Na hora sexta, o camarada alguém traz ele para a igreja. Vamos para a igreja, pai, tua vida está destruída, vamos para a igreja. Não, o quê? Ah, meu carro quebra, a minha casa, o banco quer tomar, não, vamos para a igreja, Deus vai consertar isso aí. Aí chega e coloca o camarada na porta da igreja, dá um potinho de moeda para ele e diz: vai pedir esmola aí na porta da igreja. Mas daí vem uns caras que nem eu, João, Pedro, que para ele e diz assim: ó, não temos ouro nem prata. Eu adoro isso. Não temos mesmo, mas o que nós temos, nem ouro nem prata pode comprar. Nós não temos ouro nem prata, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, te levanta e anda. A Bíblia diz que ele, se levantando, entrou no templo e de um salto adorou o Senhor. Não se trata mais de vir para a igreja, eu tenho que entrar nesse ambiente chamado reino. Eu tenho que experimentar a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor. Eu tenho que experimentar. Não adianta vir aqui: ah, eu aceitei Jesus, ah, eu vim para a igreja, ah, eu venho todo domingo, ah, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta. Tu parou de mentir? Tu parou de enganar as pessoas? Tu parou de julgar as pessoas? Tu parou de ter ódio de gente da tua família?
Não adianta. Todas as outras coisas são símbolos contidos na Bíblia, os quais não têm poder, porque são da lei, não são da graça. Eles não têm poder de manifestar a mudança dentro de um ser humano. O que manifesta a mudança é quando ela é de dentro para fora, quando eu decido tomar uma atitude de mudança. Chega, se ninguém na minha casa quer fazer correto, eu vou fazer. Eu serei talvez o único, mas serei o primeiro. Aleluia! E que me sigam os bons. Amém! Então não adianta mais essas simbologias. Eu vou para a igreja. Eu cansei, irmão. Eu andei anos em igreja de gravata e terno. Eu tenho fotos, a gente ri às vezes quando pega uns vídeos lá. Nil de gravata e terno, todo bonito, cabelo com gel, todo arrumado, cuidava como andar, tinha que jogar assim para frente, que a paz do Senhor, a paz, irmão, bom. Mudava de vida, irmão. Por dentro era um lixo, não perdoava ninguém, não amava ninguém, vingativo, nojento, ceboso, mentiroso, falso. Só aparência de crente. Aí um dia Jesus acorda com fome, olha para mim e falou: folha tem. Eu vou procurar para ver se eu acho o fruto. Se eu não achar, ele seca. E agora? Aparência não é permanência. Eu preciso ser permanente diante do Senhor, não só aparente. Aí ainda tem gente que vem para a igreja e diz: Senhor, vinga a minha causa. Nós teríamos todos os motivos do mundo para falar isso, eu e minha esposa. Nós temos uma herança presa com a nossa madrasta, com a minha madrasta. Está na justiça. E todas as vezes que eu lembro dela em oração, eu digo: Senhor, prospera, multiplica na vida daquela mulher. Ela ficou 22 anos com meu pai. Ela não quer sair de dentro do que é meu, mas não faz mal, Senhor. Eu tenho esperança de que um dia Tu vai mover ela para um lugar seguro, um lugar de prosperidade, e que Tu vai me dar o que é meu por direito. Demore o tempo que demorar, Senhor, a paz está dentro do meu coração e a verdade resplandece diante da Tua face. Deus, é verdade, pastor? Deus sabe, porque Ele lê o meu coração, não ouve a minha boca. Para quê? Eu vou me mover, eu vou ter comunhão de luz e trevas. Uma hora eu sou santo, uma hora eu quero matar alguém, uma hora é verdade, uma hora não, uma hora. Aí quando encontra a pessoa que odeia, bom dia, como é que tá? Não, irmão, pega na pessoa, na mão dela, diz assim: querido, tu me deu bom dia, me deu um negócio ruim, eu acho que eu tô com o diabo. Tu tem como orar por mim? Cada vez que eu te vejo, eu te odeio de um jeito. Eu não tenho nem motivo para te odiar, não sei porquê, mas dá um negócio tão ruim dentro de mim. Credo, irmão, o que é isso? Pois é, nós somos crentes, rapaz. Sabe que tu não podia botar a mão na minha cabeça e orar? Vai que eu tô com um demônio. Pastor, se eu fizer isso, a pessoa... Seja o teu sim, sim, o teu não, não. E o que ultrapassa disso procede do diabo. Aleluia! Para de mentir para ti mesmo, mentir para a sua consciência. Eu sou uma pessoa boa, graças a Deus sou uma pessoa boa, nunca fiz mal para ninguém, só fizeram mal para mim, sou uma vítima. Provavelmente eu vou morar no céu. Ainda bem. Chegar lá em cima, tu vai para a segunda fila, meu irmão. Aquele anjo gigante que estava no dia da tua morte vai estar lá olhando para ti. E aí? Eu queria uma consulta. Será que o senhor não... Eu precisava falar com Deus. É que eu estou arrependido. Não, hoje ele não está atendendo, não. Não está atendendo, não. Hoje é julgamento. Ele está mandando umas pessoas para o inferno. Uma minoria está subindo aí, está pegando uma luz. Mas é que eu estou arrependido. Andasse fazendo alguma coisa errada? Eu fiz assim. Vai ser julgado daqui a pouco. A tua audiência é das 3h30. E daí, irmão? Que não tem como voltar atrás, não tem como nascer de novo, não tem como... E daí? Aí você vai ver muito católico no céu, porque não vai ser julgado, porque não conhecia a palavra. E só não fez o que era certo, porque nunca ninguém pregou para ele. E você vai ver muito crente no inferno, porque conhecia tudo, mas não praticou nada. Aí nós vamos chegar no... Eu não, né? Quero só dar uma passada no inferno, dar uma olhada assim no vale da sombra da morte. Dizer, meu fulano lá, ó.
Se Deus quiser, mas tu também não quiser. Eu preciso entender a minha trajetória de vida. Irmão, é tão simples viver em paz, você não faz ideia. É tão simples ter fé, você não faz ideia. A fé é a certeza das coisas que eu não vejo e a firme convicção das coisas que eu espero. Tem um óculos aqui, eu sei que tem. Não, pastor, mas não tem. É, você é que não vê, porque você olha pelos olhos físicos, eu olho pelos olhos da fé. E de repente, eu falei que tinha. Eu construo primeiro na oração, depois materializa. Aleluia. Eu construo tudo na oração. Eu construo, boto cada tijolinho na oração, passo uma massinha, jogo o tijolinho, dá uma chapiscada. Tudo na oração, irmão. Quando a paredezinha está pronta, rebocadinha, tudo certinho, eu olho para o lado e a parede aqui, ó. Ah, pastor, mas assim, tu ganha tudo que tu quer na vida. E o que tu procura? Porque eu procuro por coisas espirituais, porque as materiais são temporais, passageiras, momentâneas e não podem alimentar a minha alma. Mas as espirituais me mantêm vivo, com ou sem. O que Paulo dizia? Sei ter fartura, sei padecer necessidade. Em todas as coisas estou instruído, tanto a ter como a não ter, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo dizia: eu não preciso ter alguma coisa para estar bem, eu não preciso também estar passando necessidade para ir para a oração, eu estou sempre com o Senhor, não importa o que aconteça. Nós temos que nos mover por situações, sempre nos mover por situações. Ah, agora entrou alguma coisa. Ah, não, agora é de Deus. Ah, meu carro quebrou. Ó, o diabo se levantando na minha vida. Mas que Deus é esse que vai embora? Que Deus é esse que está contigo e amanhece, quebrou o salto do teu sapato, mulher? Essa podia ser o diabo mesmo. Aqui no ponto de ônibus, na hora de pegar o ônibus, joga os 2 sapatos fora e vai a pé, vai descalço. Vai dando glória. Se alguém te encontrar dentro do ônibus e disser assim: descalço, irmão, esqueceu de botar o sapato. Não, eu vim aqui para te mostrar a pintura da minha unha. Eu me sinto bem assim, pé no chão. Ninguém tem nada a ver com a tua vida, irmão. Tu está te movendo por aquilo que os outros dizem. Presta atenção nisso aqui, ó. Que harmonia, versículo 5, entre Cristo e o maligno. Você acha que é harmônico entre Cristo e o maligno? Você acha que os dois sentam para fazer uma queda de braço? Não, os olhos de fogo ainda são do Senhor. Aleluia! O maligno não consegue colocar os olhos nos olhos do Senhor. Não tem harmonia. Aleluia! Escute isso. Ou que união há entre o crente e o incrédulo? Irmão, não odeie, não odeie, não se vingue, não fale mal, mas cuida com quem você anda. Cuida quem está falando no teu ouvido, quem você está ouvindo, quem está dando conselho para você. Aí a pessoa te encontra na rua, eu estou quase terminando, presta um pouco de atenção. Você está andando na rua e a pessoa te encontra e diz: fiz Covid, matando todo mundo, está no ar, daqui a pouco a gente pega, diz que não tem mais lugar na UTI, meu Deus, temos que usar máscara, álcool gel, ai meu Deus, nós vamos pegar. O medo está botando Covid em muita gente por antecipação. Não, eu sei que essa doença existe, eu sei que ela mata e mata muita gente, e a segunda variante dela é muito forte. Tem uma semana, tira a vida de muita gente. Tranquilo, deixa ele à vontade. Se ele passar do limite, a gente chama a polícia. Aleluia. Deixa ele bem à vontade. Escute só, presta atenção nisso, que é muito importante. Quando nós prestamos atenção em alguma coisa, aquela coisa geralmente tende a se mover de forma mais perigosa. Deixa assim. Olha só, presta atenção no que eu estou falando.
A doença existe, a doença é grave, a doença é séria. Tome todos os cuidados necessários. Mas acredite em Deus um pouquinho mais do que no coronavírus. Acredite em Deus um pouco mais do que na força dos remédios, da vacina. Acredite em Deus um pouco mais. Ele tem mais poder do que essa doença. Ele tem muito mais poder do que essa enfermidade. Aleluia! Deus é muito mais poderoso. Uma oração ainda impede que o vírus pegue você. Uma oração ainda te protege. Uma oração ainda te bloqueia, aleluia. Tem muita gente morrendo, querido. Muita gente boa morrendo. A gente perdeu muita gente que a gente conhecia. Pastor, mas era gente boa? Para mim era. Que tenha feito mal para mim, vai saber o que fez para Deus, né? Não sei. Mas são pessoas que vão, irmão, não importa o que tenham feito. Nós queremos justiça humana, justiça. Porque tem que pagar, porque nós não perdoamos, irmão. Jesus ensinou a perdoar 70 vezes 7 o mesmo pecado no mesmo dia. Você consegue? Não. Mas ele mandou. Pedro olhou para ele e falou: mestre, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Jesus falou: 70 vezes 7. Não te digo que apenas 7, porque Pedro tinha dado a ideia, até 7 vezes, porque 7 é número de perfeição. Jesus falou: não te digo que apenas 7, mas 70 vezes 7. Deves perdoar o teu irmão pelo pecado cometido. Aí tu diz 70 vezes 7, 490 vezes no mesmo dia, o mesmo pecado. Possível. É impossível? Então entra em outro caminho. Ao invés de perdoar 70 vezes 7, não te ofende. Quando Deus fala na Bíblia, Ele diz: minha é a vingança, não vos vingueis a vós mesmos. Irmão, se eu entrego para Jesus, é Ele que faz. Se é eu que faço, Ele se retira do ambiente. Se é eu que vou fazer, então eu não confio em Deus, então eu não entrego tudo a Ele. Então, sabe, é eu que vou tomar a frente, é eu que vou tomar a decisão, é eu que quero fazer. Não, porque eu vou fazer assim, 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 porque assim, 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 Deus vai olhar e vai dizer: você conhece a minha palavra, está escrito: não vos vingueis a vós mesmos, minha é a vingança, a mim pertence. Tá, pastor, e se Deus não fizer nada? Talvez Ele não faça diante dos teus olhos, para tu não inchar e dizer: o meu Deus se levantou, porque daí novamente levanta um espírito de vingança. E Deus não quer colocar esse orgulho em você, que você serve um Deus vingativo. Talvez Ele faça num dia que você nem percebe. Talvez você esteja tão longe que você nem fique sabendo, porque o caso não é contigo, o caso é com Deus. Mas daí você diz: não, vai ser do meu jeito, da minha maneira, Deus vai sair de cena. Mas quando você tem que entender uma coisa, presta atenção que eu estou terminando. Quando Deus sai de cena, o diabo entra. Não pense você que o lugar vai ficar vazio. A Bíblia diz: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra, e diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E quando volta, a encontra varrida, vazia e ornamentada, adornada. Então vai, busca outros 7 espíritos piores do que ele, e o último estado desse homem passa a ser pior do que o primeiro. Você não pensa que quando ele chegar e encontrar a casa vazia: não, pastor, mas eu tenho o Espírito Santo. Mas você ainda quer se vingar? Quero, pastor, porque não pode ficar assim. Então você não tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não tem espírito de vingança. Então Deus, na pessoa de Jesus, tem que voltar e se vingar de todos que colocaram Ele numa cruz, mataram Ele. Ele é o próprio Deus. Então Ele teria de voltar e se vingar? Olha o que fizeram com Ele, sem motivo e sem razão. Não, Ele ensinou. Ele estava na cruz, Ele estava morrendo, o seu sangue estava coagulando, Ele estava pregado, parafusado numa cruz.
Eles tinham passado vinagre nos seus ferimentos para ele não morrer de hemorragia. Ele estava 6 horas debaixo do sol escaldante. Para ele falar, ele tinha que puxar o seu diafragma. Na volta ele falava: perdoai, eles não sabem o que fazem. Ele tinha o peso dos seus braços sobre os seus ombros, sobre as suas costas, arrancando seus nervos, seus ossos daquele lugar. Se ele não se sustentasse com seus pés, o peso dos seus ombros, do seu tórax, ia arrancar os ossos e os nervos do seu braço. E ele estava lá dizendo: perdoai. Por vezes ele tomava força para... E ele é Deus. Aleluia! Será que nós não vamos aprender nada com o Senhor? E vamos sair de dentro de uma igreja fadados ao inferno por causa da nossa teimosia, da ira que nós mesmos levantamos? Será que nós não vamos nunca nos humilhar às situações? Eia, Deus te colocou em algumas situações para fazer você descer e aprender humildade com o Senhor. Aleluia! Nada acontece por acaso. O Senhor tem domínio de tudo. O que aconteceu na nossa vida, o que aconteceu na minha vida, foi para que eu aprendesse. Eu só posso estar aqui porque eu aprendi com o que eu vivi. Eu preciso entender paz, eu preciso entender perdão, eu preciso entender amor. Aquele que não tem pecado tenha a coragem de atirar a primeira pedra, mas tenha certeza, essa pedra que você jogar, você vai estar jogando em Deus se você tem pecado. Não é na pessoa que você condena. E Ele devolve. Só que a força do braço dele é maior do que a tua. Eu estou pregando aqui um Deus irado contra o pecado. Eu estou pregando para você. Você veio aqui hoje para receber isso. Para você sair daqui, dar uma sacudida no pecado e dizer: chega de ódio, chega de raiva, eu não vou me contaminar com esse sangue, eu não preciso disso, eu posso viver em paz, eu posso me trancar no meu quarto. Eu sou a pessoa da minha casa que tem a capacidade de orar pelos enfermos espirituais. Eu sou o grande da minha casa, eu fui chamado, eu sou especial, eu sou o filho de Deus, eu sou a filha de Deus. Aleluia! Você entende isso, amém? Posicionamento. Ei, nós aprendemos isso com Deus. Há 3 coisas que eu preciso aprender: alinhamento, posicionamento e direcionamento. Aquele que quiser vir após mim, alinhamento. Negue-se a si mesmo, posicionamento. E siga-me, direcionamento. Se eu não tiver essas 3 linhas, eu não estou com Cristo. É mentira. Pastor, nunca te ofenderam, não? Nunca te magoaram? E o senhor assim? Irmão, eu tenho que às vezes até cuidar para não rir na frente da pessoa quando eu estou sendo ofendido. Eu já fui amaldiçoado, ofendido, humilhado. Tá bom, irmão. O que a gente fez? Quarto de oração. Aí chegava em casa, a gente queria tecer um comentário. Eu dizia assim para minha esposa: vamos orar que Deus vai se levantar. Não adianta a gente se levantar, vamos orar que Deus vai se levantar. Pastor, e Deus sempre se levantou? Teve vezes que não. Porque eu ia ficar muito orgulhoso de saber que eu oro e Deus mata, eu oro e Deus mata, eu oro e Deus mata. Daqui a pouco eu ia dizer: Deus, desce aqui, temos um trabalho para hoje, temos que matar uma pessoa. Isso não é Deus. Deus é amor. Deus é amor. Deus é apaixonado por pessoas. Ele vê recuperação. Deus olha para um drogado e vê um pastor. Deus olha para um bêbado e vê um empresário. Deus não olha com os nossos olhos, querido. Quando ele viu Eliabe, Eliabe era um homem alto, forte, irmão de Davi.
Samuel olhou e falou: certamente esse é o rei. Olha a estrutura do camarada, que olhos, que cabelo, que tórax, que homem. Queria ter nascido mulher. Deus olhou e falou: Samuel, não é esse, eu o rejeitei. Está lá escrito: eu o rejeitei. Porque o Senhor não olha como tu olha, Ele não vê com os olhos do homem. O Senhor vê o coração. Ei, escuta aqui, presta atenção nisso para eu fechar. Deus não está procurando para ver o coração da pessoa com a qual tu quer te vingar. Ele está olhando para ver o teu coração. Quando Ele entender que o teu coração está puro mediante as situações, Ele vai te vingar. Mas não para massagear o teu ego. Ele vai te vingar somente porque Ele escreveu que iria. Quando você entregar a tua vida para Jesus. Aleluia. Fecha aqui comigo, 16. Que ligação há entre o santuário de Deus? Diga comigo: sou eu. Meu Deus, meia dúzia. Diga comigo: sou eu. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia! Quando nós oramos ao Pai: Pai nosso que estás nos céus, Ele só vai ser teu Pai se você se separar da idolatria, do pecado e da incredulidade. Você quer um Deus ou você quer um Pai? Se você quiser um Deus, tem uma lojinha de estátua, precinho bom, lá na Tijuca, eu conheço. Mas se você quer um Pai, você precisa descer, você precisa se humilhar e entender que você está errado. Estou errado, pastor. Eu preciso descer. Preciso me humilhar perante a poderosa mão do Senhor, para que em tempo oportuno Ele me exalte, porque Ele tem cuidado de mim. Aleluia. Não cabe uma oração para Deus matar os teus inimigos, não. Ele já sabe que Ele tem que fazer isso. Mas isso se você for filho. Ô irmão, quando nós ia na escola, nós era mais novinho, não sei se você experimentou isso, mas eu chegava em casa e olha que eu apanhava, irmão. Eu chegava em casa porque eu era ruim, era uma peste, era uma praga. Eu brigava com todo mundo, metido a lutador de taekwondo e coisa arada, e fazia um monte de bobagem. Mas quando eu chegava em casa, se eu dissesse: pai, fulano me bateu, pai, fulano está me perseguindo, meu pai dizia: o quê? Isso é escola ou é o quê? Amanhã eu vou contigo para a aula. Se o meu pai, que era ruim, fazia isso, imagina o meu Pai que está nos céus. Começa a olhar para os teus inimigos e para o diabo e dizer: eu vou chamar meu Pai, tu vai ver o que vai te acontecer. Se é que você tem um Pai. Aleluia. O Pai é nosso, mas para você ser filho da nossa família, você tem que ter a nossa identidade. Aleluia. Quem recebe essa palavra, aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Vamos adorar.